Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a missionária Paula, sou pastora, psicanalista e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre frustração. Todos nós já nos decepcionamos com alguém, já nos frustramos com as pessoas, com situações, e a frustração ela causa dor, ela gera tristeza, ela gera angústia. Na verdade, a frustração é quando você imagina uma coisa e essa coisa não sai exatamente como você imaginou, gerando sofrimento. É claro que a frustração faz parte da nossa evolução, nos ensina a sermos mais resilientes, então ela acaba sendo importante para a nossa vida, para o nosso crescimento. Por isso que é importante, inclusive, frustrar os nossos filhos, para quando eles chegarem aí na adolescência e começar a encarar o mundo, não ficar paralisado, depressivo, querendo mergulhar nos vícios, porque não sabe lidar com as frustrações da vida. Inclusive, se você quiser saber mais sobre essa questão de frustrar filhos, eu te convido, quando você terminar esse vídeo, a assistir o meu vídeo que tem por título Diga Não para o seu filho. Mas enfim, no vídeo de hoje eu quero falar para você que está se decepcionando com tudo, com qualquer coisa, você que está se frustrando muito. Você já parou para pensar o porquê você se frustra com tanta facilidade? As pessoas têm o hábito de dizer que a culpa da sua decepção e frustração é do outro. Sabe por que a gente se entristece tanto? Porque a gente lança muita expectativa em cima da outra pessoa. E conforme o tempo vai passando, esse outro, essa pessoa, ela não corresponde à nossa expectativa. A expectativa que na verdade estava dentro da gente. Na maioria das vezes, nós não percebemos que a pessoa, ela não tinha essa capacidade de atender essas expectativas que são nossas. Por exemplo, às vezes a mulher casa com um homem idealizando que ele seja romântico, e isso não acontece. E muitas das vezes ele nunca prometeu isso para ela. Simplesmente foi uma idealização dela, porque todos nós temos demandas internas e nós acabamos colocando no outro essa demanda que é nossa. Para a psicanálise, existe um mecanismo de defesa chamado projeção, ou seja, você projeta no outro aquilo que é seu, você coloca no outro as suas frustrações, os seus vazios, como se o outro tivesse a obrigação de te preencher. E quando isso não acontece, você se decepciona. Por isso que é necessário você se entender, você se autoconhecer, para você não ficar nessa expectativa de que a outra pessoa sempre precisa fazer aquilo que você espera, porque senão você vai viver se decepcionando com as pessoas, e isso inclui família, amigos, relacionamentos. O mundo só vai mudar quando você mudar o seu olhar do mundo. Nós temos que aprender a diminuir a nossa expectativa com relação a outra pessoa. E quando nós somos frustrados, nós desenvolvemos sentimentos de raiva. E não adianta guardar ressentimento, ódio, mágoa, até porque isso vai gerar doença em você, doenças psicossomáticas, porque esses sentimentos adoecem a alma e, consequentemente, vai adoecer o teu corpo. O perdão, ele é pleno, ele traz cura. Você pode até não conseguir impedir que esses sentimentos venham no seu coração, mas você pode impedir que esses sentimentos fiquem dentro de você, criem raízes dentro de você. Então você precisa perdoar aquele que você acusa de ter te decepcionado. Perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão. Quando você entender isso, você vai começar a se decepcionar menos com as pessoas, porque você vai entender que as pessoas também têm seus limites, as pessoas têm a sua história, as suas demandas, os seus vazios existenciais. É muito comum na análise, durante ali o processo de terapia, a pessoa perguntar: mas como que eu vou perdoar o meu esposo que me traiu? Como que eu vou perdoar a minha mãe que é narcisista? Ou os meus pais? Enfim, a questão é que quando você não perdoa, é você que fica aprisionado, porque o sentimento está dentro de você. Você pode perdoar e você pode se afastar, seguir a sua vida.
O perdão, ele liberta você. Quando você se decepciona com alguém e você não dá conta de falar dessa decepção ela se volta para o seu corpo. Ela converge no seu corpo gerando sintomas que nós chamamos de neurose de conversão, que é quando o nosso psiquismo, ele não dá conta de enfrentar as questões da vida. Por isso, se você anda se decepcionando e se frustrando muito com as pessoas, é necessário você pedir ajuda para você aprender a elaborar e não ficar doente, porque assim você vai adquirindo competências emocionais para lidar com esse sentimento. A empatia, a resiliência, a gratidão são alguns sentimentos que nos ajudam a lidar com essas questões. Eu vejo também muitas pessoas frustradas porque ficam se comparando. Entenda uma coisa, alguém sempre vai ter alguma coisa que você não tem. E você também sempre vai ter alguma coisa que o outro não tem. Não se compare. Você precisa aceitar quem você é. Você precisa entender a sua história. E se for preciso, ressignificá-la. Aceite a sua aparência. Mude aquilo que está ao seu alcance. E o que realmente for necessário. Se compare com você mesmo, evolua todos os dias, estuda, se prepara, vai evoluindo, para daqui a algum tempo você dizer, nossa, hoje eu estou melhor do que algum tempo atrás. Porque essa é a única comparação que traz evolução, é a comparar a gente com a gente mesmo. Nós precisamos aprender a não refletir o nosso mundo nas pessoas, porque funciona assim, muita expectativa no outro, muita frustração. Tem pessoas que idealizam tanto um certo tipo de comportamento no outro, e esse outro nunca vai ser isso, porque é uma idealização sua. A empatia vai ajudar muito você a lidar com frustração, porque a empatia vai fazer você olhar o outro sem lançar tantos desejos sobre aquela pessoa, porque você entende que assim como você, essa outra pessoa também tem os seus vazios existenciais. Todos nós, como seres humanos, uma hora ou outra, vamos nos sentir decepcionados com alguém. Isso é normal, faz parte da vida. Vamos nos frustrar sim, por não ter alcançado daquela pessoa aquilo que a gente imaginou, que a gente criou aquela expectativa. Por isso é importante aprender a lidar. Por exemplo, aprender a lidar com a frustração dentro de um relacionamento é você aceitar e entender que aquela pessoa não é exatamente aquilo que você idealizou. Ela é o que ela é. E você vai conhecendo os defeitos da pessoa ao passar do tempo e mesmo assim você continua amando, sem exigir que ela seja perfeita, perfeitinho. Até porque a gente quer tanto que as pessoas sejam perfeitas e não olhamos para os nossos defeitos. Para a psicanálise, a frustração é um descompasso entre os nossos desejos e a nossa realidade, ou seja, os nossos desejos sempre pedem mais do que a nossa realidade pode oferecer. Quando o bebê nasce, a mãe, ela percebe, ela tem aquele tato, né, aquela sensibilidade de saber o momento que o bebê precisa ser amamentado. O bebê, ele chora e logo, quase que imediatamente, o bebê, ele recebe o seio da mãe para saciar aquela necessidade. Então o bebê, ele vive ali uma felicidade plena, porque ele tem quase que de imediato aquela satisfação. Normalmente, né, no seu natural, o bebê, ele vai crescendo, né? As necessidades vão mudando, ele vai percebendo que o mundo não gira, né, ao seu redor. Então o bebê, ele vai crescendo e ele vai percebendo que as coisas não acontecem na hora que ele quer. Ele vai sendo frustrado, as coisas vão mudando. Ele vai ali aprendendo a lidar com a espera. Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo que o mundo não está ao nosso favor. As pessoas que acham que tudo tem que ser do jeito delas, da maneira delas, na hora delas, podem estar regredidos nessa fase. Não existe vida plena e satisfatória o tempo todo. Nem sempre as pessoas vão se comportar do jeito que a gente gostaria que elas se comportassem. Nem sempre nós vamos comprar coisas que a gente gostaria de comprar. A pessoa imatura, ela não consegue lidar com a frustração. Ela se lamenta o tempo todo, ela se vitimiza o tempo todo, ela culpa as outras pessoas, ela fica parecendo uma criança birrenta,
quando os pais não oferecem aquilo que quer, são pessoas imaturas. Agora, a pessoa madura, que ela sabe lidar com a frustração, ela entende que a vida é feita de sim e de não. E quando as coisas não dão certo, elas entendem que isso faz parte da vida, não é culpa de ninguém, não é culpa do sistema. Nem sempre a gente vai alcançar tudo, vamos alcançar alguns desejos, outros não. As pessoas que sabem lidar com frustração, elas conseguem entender isso como algo evolutivo. Elas veem na frustração a oportunidade de progresso, experiência, aprendizado, sem se desesperar. É como se fosse uma ampliação da sua própria potência, da sua própria capacidade de resiliência, do seu conhecimento sobre o mundo e sobre o outro. E eu volto a falar, a empatia é muito importante, porque faz você entender melhor as pessoas e assim você acaba se frustrando menos com as pessoas que estão à sua volta. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha mais uma vez te ajudado. Se você anda se frustrando muito, se decepcionando muito com as coisas, com as pessoas, comece a olhar para você, faça as mudanças necessárias e, se for preciso, busque a ajuda de um profissional. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo, deixe seu comentário. Muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.